A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia a todos. Eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, lá para o finalzinho da Bíblia, capítulo 1. Então nós vamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Paulo, Silvano, ou Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não a vós chegou somente com palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós e de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servistes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, oramos nesse momento pedindo que o Senhor capacite-nos e nos instrua nesse momento. Nós vamos agora, Pai, expor e aprender de uma das cartas mais preciosas que o Senhor tem na Escritura. Então que nesse momento o seu Espírito Santo venha confirmar a sua palavra nos nossos corações, venha abrir o nosso entendimento e venha nos encher de poder e da sua graça, para com um propósito só, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, sendo discípulos e discipuladoras de pessoas. Dê essa graça à sua igreja, nos abençoe, nos dê um bom começo de sábado e também de pregação, e que o Senhor esteja conosco em nome de Cristo Jesus, é o que nós oramos e pedimos. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, um bom dia a todos, um bom dia a você. É uma alegria estar com você. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa estar te trazendo aqui nos próximos sábados. E aqui nos próximos sábados nós vamos estar expondo essa carta aos Tessalonicenses. Então, nos próximos sábados, vamos estar nessa série de mensagens em que a gente vai ver essa carta da Bíblia, 1 Tessalonicenses. Então, sábado que vem, nós vamos ver o capítulo 2 dessa carta de Tessalonicenses, no próximo 3, e assim em diante, nós vamos estar estudando e aprendendo sobre os ensinamentos que Deus nos traz através dessa preciosa carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema e o título da mensagem de hoje é o poder do Evangelho. A ideia hoje é a gente aprender que o Evangelho ele é poder. E também aprendermos o que o Evangelho ser poder muda em nossas vidas. O que isso tem a ver com a gente? A gente vai aprender as marcas que um evangelho de poder tem na vida de um homem, tem na vida de uma mulher de Deus. Então, para isso, antes de tudo, é importante a gente entender por que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, para quem era esta carta,
quando que foi escrita e todos esses contextos que surgem em torno dessa carta. Então eu vou pedir na mensagem de hoje, por gentileza, para você permanecer com a sua Bíblia aberta. E agora você vai comigo dar um pulo lá para Atos, capítulo 17, em nome do Senhor Jesus. E a gente vai entender quando que foi fundada essa igreja de Tessalonicenses que Paulo está escrevendo essa carta. Então em Atos, capítulo 17, Lucas, escritor de Atos, ele narra quando Paulo chega na cidade de Tessalônica e como que ele planta essa igreja. Então, em Atos capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E ele dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja, e tomando consigo alguns homens maus, dentre os desocupados, ou malandros em algumas traduções, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasón, procurando por Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasón e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jasón os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram estas coisas. Mas recebendo fiança de Jasón e dos demais, eles o soltaram. E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham a mente mais aberta, eram mais receptivos, aqui a ideia do texto, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como um número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram lá para incitar e acirar as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá, partiram com instruções para que Silas e Timóteo foram encontrar-se com ele o mais depressa possível e até ir. O que a gente aprende nesse texto sobre a plantação da igreja de Tessalônica? A gente aprende, em primeiro lugar, que essa igreja foi plantada em 3 sábados. Ou seja, o texto de Atos narra que Paulo chega a essa cidade de Tessalônica, depois de ter passado por 2 cidades, Anfípolis e o outro nome, Anápolis, se não me engano. E depois de passar por essas 2 cidades, Paulo chega a Tessalônica, onde ele vai numa sinagoga de judeus e ele discute a palavra, explica a palavra e demonstra a palavra. É usado esses 3 verbos: arrazoar, discutir, explicar e demonstrar. E através disso, Paulo começa a pregar o evangelho a eles e tem um movimento ali de Deus, onde mulheres de alta posição, gregos tementes a Deus e alguns judeus se convertem. Só que depois desses 3 sábados começa a ocorrer uma perseguição, porque os judeus, movidos por inveja, porque Paulo estava levando muita gente a Cristo, promove uma discussão falando que eles estavam anunciando outro rei, que não era o imperador César, mas era Jesus. E essa perseguição faz com que Paulo fugisse de Tessalônica, indo para outra cidade perto chamada Bereia. Só que quando Paulo começa a pregar em Bereia, esses judeus não contentes saem de Tessalônica e continuam perseguindo ele até Bereia, até que Paulo foge em Atenas. Só que quando Paulo vai para Atenas, ele deixa Silas e Timóteo na Bereia, por lá, falando para que depois eles voltassem para Paulo para Atenas. Então é esse o contexto da criação da igreja. Então por que Paulo escreve essa igreja aos Tessalonicenses? Em primeiro lugar, é porque, como a gente viu, foi muito rápida a estadia de Paulo na cidade de Tessalônica. Paulo ficou cerca de 3, 4 semanas, 1 mês no máximo na cidade. E em 1 mês, Paulo ainda tinha muitas inseguranças.
Paulo queria saber como que os irmãos estavam ainda, se eles estavam bem, como eles suportaram as perseguições, como eles ficaram na cidade depois que ele saiu. Então, por causa dessa preocupação que ele tinha, Paulo, por ter ficado tão pouco tempo nessa cidade, ele decide de bate-pronto já escrever essa carta aos Tessalonicenses. E além disso, se você for no capítulo 3 de Tessalonicenses, a gente vê escrito assim: por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vocês, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus do Evangelho, para vos fortalecer e nos dar ânimo na fé. Então, o que acontece? Paulo fica essas 3 semanas em Tessalônica, ele é perseguido depois de fundar essa igreja lá, e depois, fugindo, ele chega em Atenas. E quando ele está indo em Atenas, ele manda Timóteo voltar para a região de Tessalônica, para a igreja, para dar uma notícia para Paulo e reportar o que estava acontecendo lá. Então, se Paulo não pode voltar, porque ele está muito perseguido e Paulo já estava muito famoso na época, ele envia um amigo, que ele chamava de filho na fé, Timóteo, para dar notícia para ele. Então ele fala: Timóteo, volta lá para a igreja e me dá notícias, se está tudo bem, se está tudo certo. Então, quando Timóteo volta, ele dá um relato para Paulo do que está acontecendo na igreja, quais são as dúvidas dos irmãos, se eles estão bem, se eles estão mal. E a gente pode ver isso no versículo 6 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Olha o que diz: mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tem afetuosa lembrança de nós, e que também deseja muito nos ver, assim como a gente também deseja ver vocês. Então, qual que é o contexto dessa carta? Paulo, ele cria essa igreja muito rápido, em menos de um mês, ele tem que fugir, e aí, para ter notícia dessa igreja, ele envia Timóteo para saber o que está acontecendo. Timóteo retorna, dá essa notícia para Paulo, e então Paulo vai escrever essa carta dos Tessalonicenses. Provavelmente ele escreve lá de Atenas ou lá de Corinto essa carta. E a título de curiosidade, a carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo. Então, a carta aos Tessalonicenses é o documento mais recente do Novo Testamento, provavelmente. Junto com Gálatas e Tessalonicenses, foi escrita lá por volta do ano 50, 52, depois de Cristo. Tessalonicenses é a primeira carta do apóstolo Paulo e é o primeiro documento a ser escrito no Novo Testamento. Então, dito isso, vendo esse contexto da carta, vamos ao nosso texto, onde Paulo começa dando graças a Deus pelos irmãos, pela fé deles, e ele diz: diante de nosso Deus e Pai, a gente se lembra constantemente da sua fé atuante, do vosso amor prestativo e da sua esperança firmada no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tem 3 elementos do porquê que ele agradece a Deus por essa igreja. Porque é uma igreja que tem fé, amor e esperança. Aliás, esses 3 adjetivos, essas 3 palavras, são faladas diversas vezes por Paulo em todas as suas cartas, sempre provando que é necessário a igreja ser sempre revestida de fé, amor e esperança. E essa igreja de Tessalônica, pela alegria de Paulo e pela graça de Deus, era uma igreja com que fazia que Paulo, diante de Deus, orasse sempre com um coração alegre, sabendo que eles eram fervorosos, amorosos e esperançosos em Cristo Jesus. E aí, vem para o texto base da mensagem de hoje, em que a gente vai gastar mais tempo, que é o versículo 5, que diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também em poder no Espírito Santo e com absoluta convicção. O que Paulo está querendo dizer com isso? É a principal pergunta de hoje que a gente vai tentar nos debruçarmos para tentar aprender. O que significa essa fala de Paulo que o evangelho não chegou só com palavras, mas também chegou em poder? O que Paulo está querendo dizer com isso? E a primeiro momento, quando eu estava estudando esse texto, eu estranhei. Porque como a gente leu lá em Atos 17, o que Paulo fez foi falar, foi pregar. Inclusive, em Atos 17, né, na igreja, na região de Tessalônica, é uma região que Paulo não realiza nenhum milagre. Paulo fazia diversos milagres, tem regiões e lugares que ele ia pregar que as pessoas eram curadas. Em Troade, Paulo ressuscita um menino.
Paulo fazia diversas maravilhas e coisas sobrenaturais pelo Espírito Santo. Só que em Tessalônica, Paulo não faz. Em Tessalônica não tem nenhum milagre extraordinário. Não tem nenhum mover assim, fabuloso que a gente vê, gente sendo curada, morto ressuscitando. Pelo contrário, como a gente leu em Atos 17, tudo que Paulo faz durante 3 semanas, de acordo com o versículo 3, foi assim: examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, dizendo, com palavras, este Jesus é o Cristo que vos anuncio. Então, o que está acontecendo aqui? Porque Lucas narra que Paulo passou esses 3 sábados discutindo, explicando e demonstrando, falando com palavras. Só que quando Paulo vai escrever ao Tessalonicenses, ele fala assim: o evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também em poder, com o Espírito Santo e em absoluta convicção. O que está acontecendo no texto? Será que é uma possível contradição? Será que teve algum desencontro de ideias? Lucas falou uma coisa, Paulo falou outra. O que está acontecendo? Porque tudo que Paulo fez foi pregar. Igual eu estou fazendo agora, Paulo estava fazendo. Só que quando Paulo vai falar na sua carta, ele fala que não foi só com palavras, mas com poder. O que isso quer dizer? Será que aconteceu algum milagre que não foi relatado e a gente não sabe? Será que aconteceu alguma manifestação igual Atos 2 e a gente não ficou sabendo? Provavelmente não. Então, o que será que quer dizer isso? O que será que Paulo está querendo dizer que o evangelho não chegou a eles somente com palavras, mas também em poder? E, em primeiro lugar, é importante a gente ver o porquê que Paulo escreveu isso. E o versículo 4 vai revelar isso. O versículo 4 de 1 Tessalonicenses 1 diz assim: irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Ou seja, Paulo está falando assim, ó: eu, Silas e Timóteo, a gente tem certeza de que vocês foram eleitos, de que vocês são escolhidos de Deus. E aí a pergunta é, por que Paulo sabe disso? Aí Paulo vai responder: irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, sabemos que vocês são eleitos de Deus, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também em poder. Então a justificativa que Paulo traz do porquê que ele sabe que os irmãos dessa igreja são escolhidos de Deus, são pessoas que foram salvas por Cristo, é porque o evangelho não chegou somente com palavras, mas chegou também em poder. Então é importante a gente entender isso. Então, em segundo lugar, indo direto ao ponto, o que significa esse em poder? Já que a gente viu que não teve nenhum milagre, não teve nenhuma ação sobrenatural dessas na cidade de Tessalônica, como em outras, o que está querendo dizer isso? E desde já, isso já me fez refletir bastante sobre esse tema. Porque geralmente a nossa concepção de poder do Espírito Santo são manifestações visíveis. É cura, é milagre, é batismo no Espírito Santo. A gente enxerga isso como poder do Espírito Santo. E não está errado. Só que o errado é a gente acreditar que só isso é poder do Espírito Santo. Ou começar a ver como se poder do Espírito Santo fosse só quando tem isso. Então, quando não tem isso, não tem o Espírito Santo. E às vezes, e eu me incluo, às vezes a gente vai embora da igreja e fala: hoje o Espírito Santo não falou com a igreja não. Sabe, ninguém falou em línguas, não teve choro, não teve cura, ninguém aceitou Jesus, não teve nenhuma manifestação sobrenatural, não teve fogo em cima da nossa cabeça, a gente não saiu pregando nas ruas, hoje foi frio, não teve poder. Mas será que é isso, poder? Porque Paulo está falando que o evangelho chegou em poder em Tessalônica. Só que ele não fez nada de extraordinário. Ele não fez milagre, não teve cura, não teve nada disso. E teve poder do Espírito Santo. Então, o que eu aprendi lendo esse texto é que muitas vezes a gente tem uma concepção equivocada de poder do Espírito Santo, de manifestação do Espírito Santo. Porque a gente gosta de coisa visual, a gente gosta de coisa extraordinária, a gente gosta de movimento, e às vezes a gente deixa nos levar. E aí, quando a gente aprende a palavra, não, aí não tem Espírito Santo, não. O culto foi muito racional hoje. Meu irmão, Deus é extremamente racional. Inclusive,
o que Paulo faz é explicar a palavra de uma maneira extremamente racional em Tessalônica. Ele usa esses 3 verbos importantíssimos, que o primeiro é discutir, que é literalmente você argumentar, você explicar um ponto sobre uma coisa a alguém. Depois ele fala explicar, ou seja, depois ele explica o ponto que ele apresentou e depois ele demonstra, que é uma ideia de colocar lado a lado. Ou seja, o que Paulo estava fazendo no texto? Era falando, tá vendo isso que está escrito em Isaías 53? Está falando de Jesus que apareceu, então ele discutia, falando que Jesus era o Cristo, e explicava o texto de Isaías 53, por exemplo, e demonstrava que Isaías estava falando de Jesus. Algo extremamente racional, algo extremamente intelectual, algo extremamente de acordo com a instrução de Paulo. O que muitas vezes a gente equivocadamente fala, frio, não teve espírito. Mas calma, quando Paulo vai falar do que ele fez, ele fala que foi poder. E do original é dunamis, que é o mesmo poder que está em Atos 1:8, que eles seriam revestidos de poder, de dunamis, de poder de Deus. Ou seja, primeiro lugar, o que eu também aprendi, lugar que eu aprendi, é que não só o Espírito Santo também se manifesta com poder sem manifestações sobrenaturais espetaculares, mas que a pregação do evangelho racional é poder de Deus na nossa vida. E é importantíssimo a gente entender isso. A explicação da Escritura, sem nenhuma cura, sem nenhum milagre, sem nenhum batismo no Espírito Santo, continua sendo o poder de Deus vivo para a salvação e transformação de pessoas, e isso é suficiente acima de todas as coisas, porque não vamos à igreja buscando milagres, não vamos à igreja buscando soluções aos nossos problemas, vamos à igreja pela redenção em Cristo, e a Bíblia mostra a redenção em Cristo. Então, por que Paulo fala que não foi só com palavras e sim com poder? Porque para Paulo, o evangelho não é um conjunto de normas. O evangelho para Paulo não é um conjunto de regras, não é um conjunto de moralismo. Para Paulo, o evangelho não é uma religião de não faça, não pode, e aí você vai conquistar alguma coisa. Para Paulo, o evangelho não é só mais uma filosofia. Para Paulo, o cristianismo não é algo nominal, mas para Paulo o evangelho é o poder de Deus manifestado através da Escritura. Por isso que mesmo Paulo só falando, só discutindo, ele cita como se fosse poder do alto. Porque ele acredita e ele sabe que a explicação do evangelho, que a leitura da palavra, que a pregação, que a discussão, que a demonstração da obra de Jesus redentora é poder do Espírito Santo. E aliás, em Atos 1:8, quando fala desse mesmo poder e usa essa mesma palavra, fala que esse poder, quando viesse a gente, não faria de nós pessoas que curassem, não faria de nós pessoas que fizessem coisas extraordinárias, mas fala que a gente seria testemunhas dele. O poder de Deus é manifestado na pregação do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a essência do Espírito Santo em todo o seu poder, em toda a sua glória. O culto que é cheio do Espírito não é o culto que a gente ora alto só, mas é o culto em que a palavra é pregada. Sempre quando a Escritura é aberta, sempre quando Cristo é exposto, sempre quando a obra da redenção é exposta, o poder de Deus está sendo manifestado ativamente nos nossos corações, nos chamando a uma vida de arrependimento e transformação nele. E eu estava discutindo com um amigo sobre cristianismo nominal. E aí, a gente estava conversando e ele me falou que no Rio de Janeiro tinha um cara traficante, que era pastor, e abriu uma igreja lá, e falava que era evangélico. E aí a gente estava conversando sobre isso, e a gente falou, cara, às vezes cristianismo e ser evangélico está ficando às vezes igual ser católico. O que você acha? Sou católico, não vou à missa, não sei nada que é padre, não participo da Eucaristia, não participo das classes, mas sou católico. E às vezes ser evangélico, ser cristão está ficando igual. Eu sei que Deus existe, tá bom. E aí? Tem nada a ver com minha vida. É nominal. É quando o IBGE bater na sua porta e perguntar qual é a sua religião, você fala alguma. Então, muitas vezes, o cristianismo tem se tornado isso. Algo meramente nominal. Que não diz respeito a nada na nossa mudança de vida. Simplesmente é um conjunto de regras e valores que você achou bacana e você começou a seguir. Você chega e fala, nossa, da hora esse negócio aí de céu.
eu quero, ou eu recebo. Eu determino na minha vida o céu, glória. E gostei disso. Que bonito. Gostei de céu. Quem não quer ruas de ouro, vida eterna? Eu tô dentro. Tá ótimo, vou querer ir para o inferno? Vou nada. Quero céu, quero Deus. Onde as plantas do meu pé pisar é meu. Eu vou pisar lá na Google, vou pisar na Amazon, vou pisar no Banco Central, porque é tudo nosso. E aí, cara, muitas vezes o nosso evangelho, às vezes fica nominal. E pode ver, muitas pessoas assim, são pessoas que o evangelho não tem nada a ver. É uma pessoa que gosta do evangelho, que gosta do céu, mas em casa, nada a ver, mano. Mas no trabalho, não. Porque o evangelho ficou nominal. Eu sei que Deus existe. Eu sei que a Bíblia é verdade, eu acredito, fui criado na igreja, meus pais são crentes, fui apresentado bebezinho aqui, com 14 anos me batizei, sou crente. Mas porque é um evangelho nominal. E o que Paulo o que Paulo quer dizer sobre esse evangelho, não chegar somente com palavras, é isso. Ele está falando que o evangelho não é um conjunto de regras somente. Que o evangelho não é um conjunto de afazeres que você tem para a vida. O evangelho não é uma lista que você tem, que você faz lá no ano novo, eu faço também. Planos para 2025, vamos lá, vamos ticar. Lavar a roupa toda semana, tomar 3 banhos por dia, sei lá qual é a sua lista. Não é isso o evangelho. Que você olha lá a sua lista e vai ticando. Vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, fiz o curso, Não! Tenho que ir para a igreja, tique. Tenho que ler a Bíblia, tique. Tenho que orar. Não! Paulo está falando, o evangelho não é isso. O evangelho não chegou a vocês sendo apresentado assim, como um conjunto de regras, como um moralismo, faça, não faça, seja, não seja. Mas o evangelho, ele é poder de Deus. Paulo está falando, quando eu expliquei o evangelho para vocês, eu não expliquei desse jeito nominal, mas eu expliquei de um Cristo que foi morto na cruz. E é engraçado, e é muito da hora isso, que Paulo fala lá em Atos 17, pregando nessa igreja, que ele fala assim, convinha que Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse. Convinha, era necessário, precisava, foi de propósito que Cristo morreu. Porque às vezes a gente acha que não, Cristo foi morto na cruz, mataram o meu Jesus, tadinho dele. Não. Paulo fala que Cristo convinha que ele morresse. Ninguém matou Jesus. Ninguém tinha direito de tirar a vida de Jesus. Ele se entregou. Inclusive, quando ele chega para Pilatos, ele fala, mas Pilatos, você não é ninguém, cara. Todo o poder que você tem é dado nos céus. É Jesus que se entrega na cruz. Ninguém é capaz de matar o Filho de Deus. Paulo fala que Jesus, o padecimento dele convinha. E por que convinha que Jesus morresse? Por que era necessário que Jesus morresse? E Paulo explica o quê? A redenção em Jesus. Paulo explica para essa igreja que estávamos todos perdidos nos nossos pecados. Paulo explica que éramos merecedores da ira. Paulo explica que em nós não havia bondade nenhuma. Paulo explica que tanto judeu quanto gentil, gente boa, gente ruim, de perto e de longe, estávamos todos perdidos. Ninguém tinha contato com Deus, ninguém merecia Deus, ninguém podia orar a Deus. Havia divisão entre nós e Deus. Só que para que isso fosse resolvido, Deus, por graça e misericórdia, decide esmagar o seu Filho na cruz. Então toda a ira, toda a justiça de Deus, que era destinada a mim e a você, por causa dos nossos pecados, Deus imputa em Cristo. Então todo o erro, todo o pecado, toda a justiça que a gente merecia por sermos mal, foi jogada sobre Jesus. De modo que toda a justiça de Jesus foi jogada em nós. Então, se em Cristo foi imputado o pecado, em nós é imputada a justiça dele. Por isso que nós somos justificados por Cristo. Por isso que convinha que Jesus morresse. Porque na cruz, Jesus estava levando o nosso pecado para nos trazer salvação e novo nascimento, nova vida. E não só Jesus morre, mas Jesus também ressuscita, mostrando que o sacrifício foi aceito, que deu certo, que foi verdade, que o pecado foi perdoado, que a obra dele é verídica, e ele ressuscita da cruz, porque a morte, como a gente viu, não era capaz de segurá-lo.
mas Jesus ressuscita, ascende aos céus, envia a sua igreja, diz que estará conosco para sempre e ainda voltará. Esse é o evangelho que foi pregado a eles, um evangelho de poder, de transformação, de um Cristo na cruz que transformou as nossas vidas para sempre. Por isso que Paulo fala, não foi com meras palavras, não é com legalismo, não foi com moralismo, não foi com lista de afazeres, não é com palavrinha, não é com discursinho que eu falei do evangelho para vocês, mas foi com poder. É com o poder do Espírito Santo e com absoluta convicção que o evangelho foi pregado nessa igreja, porque a essência do evangelho é poder. E um pastor faz a seguinte afirmação: o evangelho ele é pregado, ele só tem duas possíveis reações. Ou as pessoas aceitam, se arrependem de seus pecados, se convertem a Cristo, ou elas se rebelam totalmente contra Ele. Não existe meio termo contra o evangelho. E isso é muito claro na região aqui na cidade de Tessalônica. Paulo prega e expõe esse poder do evangelho. E esse poder do evangelho é tão grande que só é capaz de ter essas duas reações. Ou você ama a Deus ou você o odeia. Não existe meio termo, não existe crente nominal. Quando Paulo prega em Tessalônica, os crentes, as mulheres de alta posição, os gentios se convertem, mas ao mesmo tempo os judeus o perseguem, o expulsam da cidade. Por quê? Porque o evangelho é poder. Inclusive em Romanos ele fala a mesma coisa, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A essência do evangelho é esse poder, que como a gente viu na lição, é capaz de salvar todos os pecadores, do pior ao melhor. Porque ele é o poder de Deus, por isso a gente pode ter convicção de pregar o evangelho em todos os contextos, sem medo. Não importa quem é a pessoa que vai ouvir, a gente crê que o evangelho é o poder para a gente não se envergonhar, a gente tem segurança, a gente tem certeza, a gente tem capacitação. Por quê? Porque o evangelho não são somente palavras, mas é poder de Deus, é poder do Espírito Santo, é poder que gera convicção. Por isso que a gente prega, para todo mundo, para rico, para não rico, para gente erudita, para gente não erudita, tanto faz quem seja, para pessoas pecadoras, para pessoas bonzinhas, nós pregamos o evangelho, porque o evangelho não são palavras de convencimento, não são meros argumentos humanos, mas o evangelho é o poder de Deus manifestado na pregação da palavra. E o segundo e último ponto da mensagem que a gente vai ver, é que uma vez que o evangelho é o poder de Deus, o evangelho ele traz marcas de pessoas que foram transformadas por esse poder. O versículo 4 diz, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Ou seja, o que Paulo está nos dando aqui? Qual que é a maneira da gente saber que uma pessoa é salva? Quais que são as marcas de um eleito, de um escolhido por Deus? Quais que são as marcas de alguém que foi alcançado por Cristo? De alguém que foi alcançado pelo Evangelho? E Paulo fala, a primeira marca que ele fala é que essa pessoa vive um Evangelho não de palavras, mas de poder. Por isso que Paulo fala que eles são escolhidos. Vocês são escolhidos por Ele. Por quê? Porque o evangelho de vocês não é mero moralismo, mas é poder de Deus que transformou a vida de vocês. Em segundo lugar, porque eles têm o Espírito Santo. O evangelho não chegou a vocês com palavras, mas com poder, Espírito Santo e convicção. Quais são as marcas de um eleito? Quais são as marcas de alguém que foi salvo? A primeira marca é que o evangelho chegou com poder, é uma pessoa que tem o Espírito Santo, é uma pessoa que tem o poder de Deus vivendo nela, é uma pessoa que tem convicção daquilo que crê, é uma pessoa que tem convicção da palavra. Essa é a marca de alguém que é eleito, essa é a marca de alguém que é salvo. A marca de um salvo, ele ama a Bíblia, ele ama a Escritura, ele ama meditar nisso, ele ama conhecer isso, o contexto, ele ama se aprofundar. Por quê? Porque ele sabe que o poder de Deus está na palavra. É isso que Paulo está falando, ele tem convicção. A marca de um eleito, de um escolhido, é ter convicção, certeza da palavra. Ele não duvida de Cristo, mas ele tem certeza, por isso que ele prega. E é justamente isso que acontece. Olha as marcas aqui do versículo 6 ao 10, vamos ler. E vocês se tornaram nossos imitadores, e também imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. E olha que fantástico esses textos. Dessa forma,
vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vocês, a palavra do Senhor não foi só ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a sua fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vocês e de que forma vocês se converteram dos ídolos a Deus, para servirem o Deus verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, o Jesus que nos livra da ira vindoura. Olha que fantástico esse texto. Qual que é a marca daquele que foi escolhido por Deus? Qual que é a marca do eleito? Qual que é a marca do salvo? Em primeiro lugar, a gente viu, o evangelho na vida dele não é mero moralismo, mas é poder de Deus. Ele tem o Espírito Santo nele, segunda marca. Terceira, ele tem certeza e convicção. E quarta e última marca, ele testemunha Deus. Ele manifesta o caráter de Deus onde ele está. Essa é a marca de um escolhido. As pessoas te olham e veem Jesus. Simples assim. Difícil assim. Essa é a marca do salvo, do escolhido. É óbvio que existe uma maturidade, que cada dia a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. Mas qual que é a marca do escolhido de Deus? Que Paulo fala. É a manifestação do caráter dele. Ele fala que a igreja dos Tessalonicenses se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E a Macedônia era uma região, meus irmãos, que englobava toda a Grécia e ainda outros países. E mais a leste, à direita de vocês, seguindo ali o mapa mundo, olhando, tinha a Acaia. Ou seja, duas regiões grandíssimas foram impactadas pelo jeito que os tessalonicenses viviam. E naquela época não tinha zap não, meu irmão. Não dava para gravar a história do culto, mostrando como que o culto foi uma bênção e compartilhar para os amigos. Não tinha isso. Não tinha mensagem no zap para os grupos, não tinha. Não tinha rede social, não tinha globalização, não tinha nada disso. Então como que eles souberam da fé dos tessalonicenses? Eles não postavam nada, eles não encaminhavam mensagem nenhuma, eles não ficavam em grupo de zap nem de face. E mesmo assim um país inteiro, uma região inteira é impactada pelo evangelho. E a gente com story, com Facebook, com Instagram, com rede social não impacta nem nosso lugar. Olha que triste que a gente é e eu me coloco junto com vocês nisso. Olha quão nominal virou o nosso cristianismo. Será que na rua de trás aqui da igreja o povo sabe que tem uma igreja aqui no Tatuapé? Eu não sei, eu estou fazendo isso na dúvida mesmo. Mas fica na nossa reflexão, não precisa responder. Mas será que a rua aqui de trás, tem aqui a Guaraciaba, será que a de trás sabe que tem uma igreja? Que existe? Tijuco Preto. Será que existe uma igreja? A Conselheiro Carrão ali que corta. Será que eles sabem que tem uma igreja ali? O homem do restaurante do bar ali da frente, sabe que tem uma promessa aqui? A gente é modelo na nossa região. O bairro do Tatuapé sabe que tem uma igreja da promessa? Cara, isso falou muito comigo. Eles não tinham. A gente tem Face, a gente tem tudo, e mesmo assim a gente não consegue ser um terço que esses caras foram. Olha que louco isso. Por quê? Por que será? A gente tem história, a gente grava o culto, a gente grava nossas reuniões falando, olha como foi bênção o culto, manda para todo mundo, para amigo, para fulano, e mesmo assim a gente não tem isso que eles tinham. Por quê? Por que será? Isso fica no meu coração, essa indagação. E a resposta que a Escritura nos dá é duas. A primeira que a gente viu é porque eles tinham poder na vida. Eles tinham uma vida de poder de Deus, que às vezes a gente não tem. E eu confesso isso com vocês, o nosso cristianismo é muito fraco, é muito raquítico ainda. Principalmente aqui no Brasil. A gente bebeu de muitas fontes ruins, a nossa teologia ainda é muito fraca, nosso cristianismo tem sido fraco. A nossa vida de oração na igreja muitas vezes é fraca. Tem um livro extremamente extraordinário, que eu recomendo muito essa leitura a vocês. Chama Igreja Simples. O livro é fantástico, fantástico, fantástico. Leiam esse livro. Esse e Trelice e a Videira. E nesses livros o autor, ele pegava um cronômetro e cronometrava todos os momentos de oração durante o culto. E ele cronometrou na igreja, que estava morrendo, que tinha pouca gente, que durante o culto,
eles oravam 5 minutos, durante o culto inteiro. Então, se o cara só ora na igreja, ele orava 5 minutos, durante o culto. Nós não oramos. A palavra, esse momento aqui de pregação, a instrução que às vezes a gente tem, Gustavão, que eu já escutei de alguns amigos, graças a Deus não aqui, 20, 30 minutos, cara. Mais que isso não. Nossas palavras são curtas, não são profundas. As nossas orações são rápidas. O nosso testemunho, o nosso modelo não é tão bom. E aí eu ainda tenho a cara de pau de perguntar por que a gente não é igual aos crentes de Tessalônica. Só que existe um jeito de mudar tudo isso. Através do poder de Deus, do Espírito Santo, nós podemos mudar. Nós podemos impactar o local que a gente está. Há uma saída de Deus. A gente pode ser transformado, a gente pode mudar. Essa igreja que em 3 sábados, Paulo não ficou anos, Paulo ficou menos de 1 mês. E em 1 mês nessa igreja, ele fez discípulos de Jesus que foram modelos para impactar a região que eles estavam. Pessoas que impactaram um país inteiro, pessoas que a fé deles, o testemunho deles, o caráter deles, impactaram 2 regiões inteiras, a ponto de todos glorificarem a Deus, a ponto de todos verem quão grande é essa redenção em Cristo Jesus, que fez de gregos e não gregos, pessoas perdidas em ídolos, começarem a adorar a Deus e serem salvos por Cristo Jesus, esperando a volta dele. Olha que extraordinário que é esse evangelho. E eu quero concluir, meu irmão e minha irmã, dizendo: o evangelho é capaz de transformar a sua vida. Não acredite que a transformação da sua vida já chegou no ápice. Não acredite que Jesus já te transformou o suficiente, que já está bom. Não. Não. A vida cristã, a história da igreja foi movida por pessoas insatisfeitas. Pessoas insatisfeitas com o tempo de oração. Pessoas que gostam de orar mais. Pessoas insatisfeitas com o tempo de leitura bíblica e querem orar mais. A história da igreja, os avivamentos foram movidos por pessoas que querem mais. Por pessoas que amam Deus. Por pessoas que querem poder. Por pessoas que querem ser caráter de Deus. Por pessoas que nunca acreditavam que já estavam bem. Pessoas que nunca acreditavam que já estavam maduras o suficiente. Então eu oro para que esse sentimento esteja nos nossos corações. Para que nós sejamos uma igreja que busque mais e mais desse poder que está através do evangelho. Não é um poder místico, não é um poder ritualístico que você tem que ascender a um grau tanto para receber, que você tem que ser fulano tal para receber. Não, é um poder revelado e manifestado nos céus a todas as pessoas, para todos os homens e todas as mulheres, independente de quem éramos ou de quem seremos, independente se éramos pecadores ou não. É um poder disponível a todos nós para nos salvar e nos fazer como esses crentes de Tessalônica. Que sejamos essas pessoas que são modelos, que impactam o lugar onde estão inseridas, que são pessoas que deixam um legado, pessoas que quando os outros olham, veem Jesus, veem poder do Evangelho. E através dessa igreja, o Evangelho foi levado a muitas regiões. Várias pessoas aprenderam. Assim como Deus chama essa igreja, a promessa no Tatuapé, através de mim e de você, a ser uma igreja que testemunha de Deus em todos os lugares, em todos os nossos bairros. Deus quer salvar pessoas nesse lugar. Deus tem escolhidos nesse bairro. Eu não sei quem são e nem sei onde estão precisamente, mas eu sei que Deus tem. Eu sei que Deus tem no meio dos nossos círculos sociais e nos nossos contextos, pessoas que Ele escolheu para salvar. A nossa missão é pregar esse evangelho de poder, é testemunhar esse Cristo que nos salvou, é ser modelo para os outros, é ser molde para os outros, é manifestar o caráter dele onde ele está inserido. E aí eu creio que assim como diz na Bíblia, o Senhor acrescentará o número daqueles que Ele há de salvar na nossa igreja e no reino dele, porque nós vivemos por esse reino. Fica de pé, vamos orar antes de louvar. Que essa mensagem esteja profundamente nos nossos corações, de motivação, de ânimo. Meu irmão, eu quero que você saia daqui animado, feliz. A gente ainda não chegou lá, não. A gente não é ainda o que a gente tem que ser, não. Mas a gente pode ser. Através do poder de Deus a gente pode ser, a gente pode mudar, a gente pode ser transformado, a gente pode ser molde, a gente pode experimentar esse poder do Evangelho, a gente pode manifestar Jesus.
Que a gente viva essa verdade. Pessoas apaixonadas por Deus, apaixonadas pela Bíblia, pessoas inconformadas que querem orar mais, que querem viver mais, que querem sentir mais. Que a gente viva esse evangelho verdadeiro. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nesse momento oramos para que esse poder revista os nossos corações. Clamamos, Pai, pela sua misericórdia e afirmamos que somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Somos totalmente dependentes desse poder. Não pregamos e não confessamos um evangelho moralista, não, mas confessamos e cremos no evangelho que é poder, no evangelho que consiste em transformação, no evangelho que muda as nossas vidas. Muda as nossas vidas, Jesus. Tira de nós desse sedentarismo, tira de nós desse cristianismo nominal, tira de nós dos bancos e nos levanta mais uma vez. Aviva a sua igreja. Muda e molda os nossos corações de acordo com a sua vontade. Levanta aqui nessa manhã homens e mulheres que serão pregadores aonde eles estão inseridos. Levanta, Pai, homens e mulheres comprometidos com a sua igreja, com o seu reino. Não importa a idade, Moisés foi enviado para o faraó com 80 anos. Não importa ser jovem, se é idoso, se tem um contexto, se não. Tu és o Deus que envia a todos. Tu és o Deus que usa todos, Pai. Então clamamos e dizemos, eis-me aqui. Envia-me, Deus. Envia-nos do teu mundo, envia-nos do teu reino. Envia-nos aos teus eleitos, aos teus escolhidos. Usa as nossas vidas para falarmos de Jesus, para manifestarmos o Senhor. Nos enche desse poder do alto. Poder que foi prometido desde Joel que seria derramado, poder que foi derramado em Atos, poder que o Senhor prometeu a todos nós, que o Senhor nos derramaria esse poder, e aí seríamos testemunhas em todos os lugares. Então nos enche de poder, que a gente seja apaixonado por Ti, Jesus, apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela Sua palavra. Tenha misericórdia de nós. Confessamos os nossos pecados, confessamos a nossa situação, confessamos, Jesus, que somos fracos, que somos raquíticos, que somos muito nominais, confessamos que não lemos e não oramos o suficiente, mas hoje, nessa manhã, cremos que o Senhor está nos dando um despertar, uma reflexão, a nos voltarmos a essa chama, a essa paixão a Deus. Que o Senhor nos revista mais uma vez, Pai. Que o Senhor derrame e fale conosco mais uma vez. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna, nos aperfeiçoe e afirme, fortaleça e estabeleça. Seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. Amém. Toda graça, que nos chamou à sua glória eterna, nos aperfeiçoe e afirme, fortaleça e
séculos dos séculos. A Ele seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. Amém. 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 E amém. Mas o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna, nos aperfeiçoe e afirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. A Ele seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. Amém. 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 E amém. 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 E amém. De cantar é a palavra. Pedro foi o instrumento do Espírito Santo para essa ampliação do amém. Você sabe quem é o amém. Então, após a mensagem, nós temos que dizer o quê? Amém. E nós cantamos isso. E nós frequentemente estaremos cantando isso até depois da própria bênção apostólica. Por quê? Nós queremos enfatizar o amém. O amém é Jesus Cristo. Isso diz o amém. Está lá na revelação do Apocalipse. Queridos, nós ouvimos uma palavra que tem que mexer com os nossos brios. Esse cristianismo fraco, que não está fazendo nem cosquinha no inimigo nesse país, não é, mas é que tem lugares que o negócio é lindo. Mas sabe qual é a diferença? O lugar que o Evangelho está fazendo a diferença é na perseguição. Você vai querer que Jesus permita perseguição mesmo para valer nesse país? Aí sim, aí você vai correr. Aí você vai pregar o Evangelho. Será que tem que ser verdade mesmo aquilo que o Senhor disse para a serpente? Ó, a semente da mulher vai te esmagar a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Será que a igreja só tem que caminhar só a toque de mordida de serpente? Ficou acomodada em Jerusalém e não queria sair de lá. E muita gente pode colocar aquilo de Jerusalém como modelo. E eu já vi muita coisa escrita com aquilo como modelo. Mas nem a sociedade chamava aquele povo de cristão. Porque não era para ficar em Jerusalém.
eles não quiseram sair, Deus permitiu o quê? Uma grande perseguição, todos foram dispersos. Aí foram para a Judéia, na Judéia ainda não foram chamados de cristãos, foram para Samaria, não foram chamados de cristãos lá ainda, só lá nos confins da terra. Será que tem que ser a toque de mordida de serpente no calcanhar? E aí Paulo completa a revelação. Você entendeu? Aquela revelação lá do Gênesis. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa revelação que se completa quando Paulo coloca dentro dos componentes da armadura de Deus uma proteção no calcanhar. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Perseguir é inevitável. Perseguir é inevitável. Nós vamos falar amanhã sobre isso. Pode ser, né, pastor? Você padecer, todos padecem. Só que a gente padece para não fugir da ira vindoura, mas tem aqueles que padecem saindo fora da ira vindoura. Que nenhum de vós padeça como um malfeitor ou como quem se intromete nos negócios alheios, mas se padece como cristão, glorifique a Deus nessa parte. Padecer é inevitável. Agora, nós precisamos acordar. Brasil, a igreja brasileira tem que acordar. É uma vergonha muito grande. Estamos pessimamente representados no Senado, na Câmara Federal, no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Estamos. Por que a igreja não acorda? Ela tem que acordar. Vai esperar mesmo, igreja? Vai esperar a mordida para valer mesmo? Quando seus direitos forem totalmente violentados, roubados? Ou vai fazer isso antes? Hoje, dizer o seguinte: não, eu vou mostrar na minha vida, com o meu viver, com o meu testemunho, que Deus está na minha vida, sim, poderosamente manifestado através das minhas ações. Como a viúva de Sarepta disse lá para Elias: agora sei que és homem de Deus e que as palavras de Deus na sua boca são verdade. Faz o seguinte, nós oramos na aplicação da mensagem, mas agora na ação sua, tem uma conversa com Deus aí agora. Uma mudança talvez de estilo de vida, de rotina, de escala de prioridades na sua vida. Fale com Deus agora. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e mais uma vez a pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Esse poder que, a começar em nós, promoveu muitas mudanças para melhor, a começar em nós. Mas nós queremos compartilhar isso, precisamos compartilhar isso, Senhor. Então trabalha na vida de todos os que cultuam, que estão cultuando presencialmente ou virtualmente, que haja realmente uma tomada de posição, em nome de Jesus Cristo. E para a glória de Jesus, que sejamos realmente o sal fora do saleiro. Quando o Senhor disse que nós somos sal da terra, não é para ficar dentro do saleiro. E quando disse que nós somos luz do mundo, não é para ficar encoberta.
que o teu povo acorde para isso, Senhor, principalmente nesse país. Em nome de Jesus, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Todos podem se